O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado: se permanecerdes nas minhas palavras, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer, vós os tornareis livres? Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão, no entanto procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvistes do vosso pai. Eles responderam então: o nosso pai é Abraão. Disse-lhes Jesus: se sois filhos de Abraão, praticais as obras de Abraão. Mas agora vós procurais matar-me a mim, que vos falei a verdade que ouvi de Deus. Isto Abraão não o fez. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe então: nós não nascemos do adultério. Temos um só Pai, Deus. Respondeu-lhes Jesus: se Deus fosse o vosso Pai, vós certamente me amaríeis, porque de Deus é que eu saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, a palavra de Deus que vem hoje ao nosso encontro nos mostra 3 jovens com um coração ardente de amor por Deus, sendo colocado à grande provação da vida. O rei Nabucodonosor espalhou a idolatria por todo o seu reinado. Mandou construir estátuas, imagens, e tudo quanto é espécie de ídolos, e todos aqueles que faziam parte do seu reinado deveriam se prostrar diante daqueles deuses de metal fundido, diante daqueles deuses que ele mesmo mandou fabricar, porque aquilo representava o culto do seu coração. Mas 3 jovens, não rebeldes, mas fiéis ao Deus que acreditava, disseram: não, nós não iremos prostrar diante dos deuses que você mandou fabricar. O rei ficou abismado com a colocação daqueles jovens e os ameaçou jogar na fornalha ardente. Eles, mais convictos ainda, disseram: olha, nós não iremos prostrar mesmo diante do vosso Deus. E tem mais: se o nosso Deus, a quem nós servimos, quiser nos libertar, Ele que envia um anjo para nos libertar do fogo, da fornalha, mas nós não iremos nos prostrar diante dos vossos deuses. E mais ainda, se o nosso Deus também não quiser mandar nos libertar, se não for da vontade dele nos libertar, nós também não vamos adorar do mesmo jeito. A verdade é que o nosso coração é só dele e é só ele que nós serviremos.
Aqui para nós duas lições muito importantes. Primeira delas, servir a Deus e somente a Ele. A nenhum outro nós prestaremos culto. Seja um outro de metal, na fotografia, seja um outro ser humano semelhante a nós, seja a ouro, a prata, seja quem for. Nós que temos o coração ardendo, ou devia estar ardendo de amor ao nosso único Deus, nós não iremos nos prostrar diante de nenhum outro Deus. A firmeza, a convicção que esses jovens têm é exemplo para todos nós. Adolescentes, crianças, já jovens de cabelo branco, a convicção que nós temos um só Deus. Mas tem outra coisa que me chama mais atenção ainda, é que esses 3 jovens não estão colocando condição para Deus, não. Esses 3 jovens não estão dizendo, olha, vamos servir a Deus só se Deus nos socorrer. Não, nós podemos morrer na fornalha ardente, não tem problema. Nós podemos queimar no meio do fogo, e se o nosso Deus não quiser nos libertar, o nosso coração será dele do mesmo jeito. Porque, desculpa, as nossas orações são cheias de condições. E às vezes as condições vêm na frente até da oração. Nós colocamos tantas condições para servir a Deus, que nós não sabemos quem que é o nosso Deus. Se são as coisas que nós queremos, ou aquele a quem nós pedimos tantas coisas. Porque se Deus me conceder isso, se Deus fizer isso para mim, não. Aquele que serve a Deus, aquele que tem realmente o coração em Deus, serve a Deus com a fornalha ardendo, serve a Deus com a fornalha em chama. Quando nós olhamos para a nossa vida, vamos perceber que ela está cheia de tribulações. Nossa vida muitas vezes se enche de situações difíceis, complicadas. Nós passamos, parece que a cada dia, por uma fornalha como essa. E como essa fornalha arde. Arde no coração, arde no peito. Quantos de nós passamos pelas provações, das doenças, das enfermidades e assim por diante? E alguns até dizem, não, eu servi a Deus a vida toda, não merecia estar doente assim. Como se servir a Deus, quem não serve a Deus, merecesse alguma doença ou alguma enfermidade. Desculpa, mas a nossa fé não pode ser imatura a tal ponto. A nossa fé não pode ser um objeto de negociata com Deus. Nós não podemos colocar a nossa fé em tal condição. A gente conhece quando alguém amadureceu na fé e na sua experiência com Deus, quando ele serve a Deus só por servir a Deus, sem dele esperar nada em troca. A provocação doeu no coração do rei Nabucodonosor, que ele disse assim, já que é assim, jogue esses jovens na fornalha ardente com o fogo 7 vezes pior, 7 vezes mais agressivo. E assim aqueles jovens foram jogados na fornalha. Mas a grande graça é que assim que aqueles jovens entraram naquela fornalha ardente, eles levantaram os braços para o céu, começaram a cantar hinos, louvores, de adoração, de engrandecimento, de exaltação, de exultação no Deus a quem eles serviam. E veja que maravilha, quando aqueles jovens louvavam a Deus, o anjo do Senhor estava acampado entre eles. O anjo do Senhor era mais um no meio deles. Quando aqueles jovens levantavam os braços para render culto ao nosso único Deus, Deus se fazia presente no meio deles através de um anjo. E eu digo mesmo a você, quando nós louvamos a Deus, quando nós engrandecemos o nome do Senhor, quando nós rendemos culto ao Senhor de todo o nosso coração, mesmo que o fogo esteja queimando, mesmo que as tribulações sejam grandes, os anjos de Deus, eles acampam ao nosso lado.
Eles estão conosco, aconteça o que acontecer, pela força do louvor, da adoração e da ação de graças. Não aconteça conosco a desgraça que aconteceu com o povo de Deus na leitura que acompanhamos ontem. Porque o povo de Deus, a leitura de ontem, quando a coisa apertava, aquele povo começou a murmurar, a reclamar, aquele povo começou até a maldizer o nome do Senhor. Tamanha era a aflição, tamanha era a tribulação, tamanha eram as dificuldades que eles enfrentavam, que eles até perderam a memória de fé e começaram a reclamar. E vocês vejam que desgraça é a murmuração, me perdoe a expressão, porque desgraça é realmente a perca da graça. Porque quanto mais eles reclamavam, mais úlceras cresciam no corpo daquele povo, mais tribulações vinha ao corpo daquele povo, de modo que caíram todos prostrados, todos doentes. Não tinham nem a força física, nem a força espiritual, e pior ainda, perderam a graça de Deus, portanto, reclamarem. Esses 3 jovens são para nós o contraponto. Passaram por uma tribulação 1000 vezes maior, por uma provação sem igual. Imagine o que é passar pelo fogo da fornalha ardente, 7 vezes consumindo sem cessar. Mas eles encontraram força no louvor e na ação de graças para combaterem aquele mal. O testemunho daqueles jovens foi tão grande que no final, até Nabucodonosor estava levantando as mãos para render culto ao Deus que esses jovens estavam servindo. Amados irmãos e irmãs, aqueles que convivem conosco, estão em nossa casa, estão em nossa família, estão em nosso trabalho, precisam conhecer o Deus a quem nós servimos, não pela força das nossas palavras, mas pela força do nosso testemunho. Porque quando eles veem que as coisas para nós se tornam difíceis, e nós ficamos aquelas pessoas azedas, amargas, que reclamam de tudo, ninguém vai ter disposição de servir esse Deus. Agora, que as pessoas ficam arrasadas, saber que nós passamos pelas mesmas dificuldades que eles passam, e ainda maiores, saber que crise econômica, financeira aperta a gente, como apertam a eles, saber que passamos por doenças e enfermidades, mas a nossa resposta é diferente. Porque se for para responder do mesmo jeito que todo mundo responde, eu não sei para que nós servimos ao nosso Deus. Se Ele para nós não for motivo de louvor, de exaltação, de ação de graças, se nós não sabemos nos alegrar nem na tribulação, é sinal de que o nosso coração não está colado nele e o nosso coração não arde de amor por ele, como ardia o coração desses jovens. Você pode querer chamar a atenção de Deus pelas suas murmurações, reclamações, angústias e, sobretudo, por palavras de maldição. Desculpa, não alcança o coração de Deus, traz mais enfermidades para você e é, na verdade, o maior contra-testemunho. Mas você pode estar em cima de uma cama, prostrado, doente, enfermo, e ali você está reconhecendo que o Deus a quem você serve é grande. Eu fui recentemente a Palmas e passei 5 dias no hospital lá. E uma coisa tocou profundamente o meu coração. Claro, primeiro ver o sofrimento das pessoas no hospital é uma coisa dura demais. Dói demais no coração. Mas naquele hospital, o único hospital público de Palmas, tinha um senhor que me chamava a atenção. A sua esposa estava ali há mais de 200 dias. E todos os dias ele estava ali 3 horas da tarde para visitar a sua esposa. Fazia sol, fazia chuva, seja o que for. E cada dia que ele visitava a sua esposa, parece que ela ficava pior.
de modo que nos últimos dias ela já não tinha mais nenhuma reação. Mas a presença daquele homem contagiava o hospital. Ele animava a todos, ele levantava a todos, ele fazia todos sorrir, mesmo em meio à tribulação que é a dor de ir a um hospital. Enquanto todos choravam porque recebiam as notícias negativas, não se preocupa não, a minha já teve até pior, mas está aqui. E reconhecia que ela era o grande presente que Deus concedeu à sua vida. Todos nós passamos por essa ou por aquela tribulação na vida. Agora, a resposta é cada um que dá conforme a maturidade da sua fé.